Boa noite, amados filhos e filhas. É uma alegria a gente poder estar aqui e poder, de algum modo, através da internet, fazer a gente chegar um pouquinho mais perto uns dos outros, especialmente quando a gente vive esse dilema do coronavírus. Eu sou o Padre Márcio Tadeu, pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus das Paineiras, e quero trazer presente esse momento também todas as minhas angústias, toda a minha solidariedade por tantos quantos homens, mulheres, enfim, estão vivendo nas suas famílias esse dilema, inclusive da falta do que já é essencial para alguma das nossas famílias. Nós entramos ontem na grande inspiração catecumenal da Igreja, que é um momento do seu domingo do ano, a Semana Santa. A tradição cristã trata a Semana Santa como realmente um ponto máximo, um ponto alto, do qual emana toda a liturgia, do qual escorre, pelo sangue de Cristo, a bênção para todo o ano, e no qual nós devemos perseguir esse mistério sagrado que nos chega através desse momento de graça, de perdão, de misericórdia. Nós iniciamos ontem com a entrada triunfal de Jesus. Uma incoerência no ar, porque as mesmas pessoas que colocam Jesus e acolhem Jesus na sua pobreza, na sua simplicidade, são também maquinadas nessa celebração, na primeira celebração da paixão do Senhor da Semana Santa, Domingo de Ramos, como nós conhecemos, a também condenar o Senhor, porque ele não fazia aquilo que os sacerdotes, aquilo que a religião estabelecida de então propunha. E daí renasce de novo este tempo de graça, quando nós vamos, durante a semana, nos preparando para o início do tríduo pascal, que é este ponto alto, esse ápice da vida cristã, de um modo muito especial, iniciando então no entardecer, na noite, que já é sexta-feira da Quinta-feira Santa, quando o Senhor faz aquela reunião entre os seus discípulos e adianta tudo aquilo que ele irá viver na sua pele, tudo aquilo que ele irá viver na sua carne, para a salvação dos homens, para a salvação das almas. Naquele jantar, cuja centralidade é a Eucaristia, a instituição do sacerdócio, o Senhor, de algum modo, quer nos mostrar esse serviço ao outro, diferente do primeiro anúncio da paixão que aconteceu ontem, quando a bacia de Pilatos mostra justamente a irresponsabilidade para com o outro. Eu lavo minhas mãos, está na mão de vocês. Jesus não lava as mãos, mas ele vai ungir o serviço aos seus, lavando os pés daqueles que são seus subordinados, seus discípulos, para mostrar que estes também têm a missão de fazer isso ao longo da sua experiência pascal. Na sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, o segundo dia que celebramos a paixão, como no domingo de Ramos, nós nos colocamos diante da cruz de Cristo, lembrando que fora elevada a nossa humanidade, mas sobre aquele homem puríssimo que sofreu uma condenação injusta, condenado em menos de 12 horas de processo, o que era, inclusive, ilegal para o direito romano desde então, mas era a favor da irresponsabilidade dos homens e daqueles que viviam um modus operandi de uma religião que não servia o povo, que não estava do lado daqueles que mais precisavam. Quer sejam os fugidos, vamos dizer assim, os excluídos da existencialidade e da divindade, ou seja, excluídos existenciais, os sofredores, deprimidos, etc. e tal, quer também seja realmente aqueles excluídos do pão de cada dia ou do mínimo de convivência fraterna, de igualitária com seus irmãos.
Então, a sexta-feira nos abre um desafio de mudança, um desafio de realmente termos condições de pautar a nossa vida a partir de outros aspectos. E este aspecto é aquele que não passa, é aquele que deve sobreviver à cruz, a bondade, a fraternidade, o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, nos calamos, e geralmente no final da tarde a gente evidencia esse processo da experiência da Via Sacra. Passeávamos até este ano, vamos voltar ano que vem, se Deus quiser, pelas ruas do nosso bairro, lembrando na Via Crucis justamente todas as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua condenação até o seu sepultamento. Lembrando que com o corpo sepultado de Cristo vai a nossa morte, para que depois possamos celebrar a sua ressurreição. Permanecemos em silêncio até o sábado. Como temos feito esse silêncio, essa ausência de sinais visíveis da graça de Deus, quando só a fé realmente tem nos alimentado, a busca da palavra, a busca dos meios, das redes sociais, tem feito com que esses momentos se tornem menos dolorosos e mais constantes para que brilhe a nossa fé. Eu digo sempre, em cada batismo, aquela pequena luz entregada, entregue, na verdade, com um bom português, a cada um de nós, ela simboliza justamente a luz da fé nesta imensidão de trevas nas quais nós estamos indicados, vamos dizer assim, de viver, não é? Que é o distanciamento social, que é essas brigas ideológicas em meio a uma guerra, a alguém que é absolutamente invisível, esse vírus, né? E que deu um tombo no mundo, um mundo que gasta trilhões e trilhões de dólares em armamentos e não tem condições, porque temos bons pesquisadores de investimento para que de fato um vírus seja derrotado o mais rápido possível e não condicione ao mundo a toda essa devassidão que estamos vendo em outros países, que de algum modo vamos ver aqui, sem dúvida nenhuma, e que vamos sobreviver. A humanidade vai sobreviver, já passou por coisas muito piores, mas fica sempre no nosso coração a angústia de tantos quantos nós podemos perder e através desse afastamento, dessa dinâmica que a gente está vivendo esses dias, a gente tenta pelo menos poupar a vida dos mais frágeis, isso com muito amor, com muito carinho. E é justamente uma madrugada que o Senhor escolhe para aparecer. É aquela madrugada em que nosso Senhor Jesus Cristo celebra a sua vitória sobre a morte, que nós, no Sábado Santo, celebramos um lucernário, renovamos o nosso compromisso de fé, fazemos essa experiência de amor de novo em torno da Eucaristia, acolhemos os catecúmenos, que são aqueles que não eram batizados, recebemos os sacramentos na vida adulta, para que de fato possamos evidenciar tudo aquilo que o Senhor nos chamou a caminhar nesse tempo, sobretudo do ponto de vista da fé. Então, essa semana é um tempo de graça. E eu tenho a graça e a oportunidade de poder celebrá-la, contudo, distanciado de cada um de vocês, distanciado afetivamente, distanciado corporalmente, mas tendo a certeza que o nosso coração está unido a Cristo, está unido à Igreja, à fé, e mantém essa chama acesa. O domingo da Páscoa é a confirmação daquilo que a gente celebrou na vigília. É o mesmo dia e, portanto, nos traz presente o que aquela madrugada assistiu, o fim da escuridão, o fim da falta de fé e o início na fé e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que junto com a Trindade é de fato um dogma presente na Igreja desde o seu início. Crer na ressurreição de Jesus.
É infeliz, aliás, é muito triste para nós, é infeliz, né? É um sinal de infelicidade para nós termos que ainda, mesmo depois da Páscoa, convivermos alguns momentos longe, como tem nos indicado aí a ciência através dos nossos governantes. Mas é a certeza dessa luz que vai nascer, independente de nós, que nasceu em Belém, revelando-se a luz das nações, que nasceu como o príncipe da paz, que venha nos trazer a paz, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. É essa esperança que nós celebramos, e essa, como diz São Paulo, é a possibilidade de antever, isso é muito interessante, de antever aquilo que não vemos. Pela fé, nós conseguimos isso. Antever aquilo que nós ainda não enxergamos, antever aquilo que vai acontecer. E o que eu creio que vai acontecer é uma humanidade renovada pela força do amor de Deus. É uma humanidade que redescobre os seus sentidos. Mas é claro, ela sai diferente. Ela sai diferente porque existe em nós um narcisismo, existe em todos aqueles que não têm fé, nos governantes do mundo inteiro que vivem longe da fé, o crer no poderio econômico ou no poderio bélico, que é das guerras. Estes homens estão sujeitos, Estados Unidos, China, esses grandes países da Europa, estão sujeitos a um pequeno vírus que tem nos imposto uma condição de guerra, de derrotados, num primeiro instante, pela enorme perda que nós estamos tendo e que certamente nós teremos de muito que nós amamos, porque nenhum sistema de saúde no mundo deu conta da tamanha beliculosidade, da tamanha força desse vírus. Muito bem, eu sei que a gente até está enjoando de ver, eu sei que muitos de nós têm comungado com a experiência da tristeza, como eu já falei aqui num outro momento, do medo, né, desse sentimento de devassidão que a gente tem, porque eu também sinto, né, a gente quebra um tanto quanto do ritmo que a gente tem de vida, e aí a gente tem que ficar lidando consigo mesmo, lidando ainda mais tempo com as pessoas que nós amamos, que nos são próximas. Isso, vão aparecendo as nossas diferenças, vão aparecendo também aquelas dificuldades interiores da própria sustentação pessoal, da sustentação da família, da própria saúde, que também é muito presente nesse momento. É interessante a gente pautar então a nossa Semana Santa como a gente estava acostumado a viver. Quem não estava acostumado a viver também é bastante interessante que possa experimentar os métodos. Foram enviados para as nossas redes sociais e devem aparecer aqui também no Facebook, etc e tal, vamos dizer assim, uma proposta para que a gente, depois das celebrações da TV ou que a gente está transmitindo aqui, cada família possa vivenciar esse momento também, em particular, junto dos seus. Então esse primeiro é o nosso convite bastante forte. Eu vou dizer um pouquinho da programação, com esse grande preâmbulo aí, estou falando há 13 minutos, não estou interagindo com ninguém, justamente para que a gente possa desenrolar também essa conversa, porque eu quero me apropriar um pouco da palavra de Deus hoje, visto que João 12, ele revela muitas das coisas do ponto de vista existencial dessa segunda-feira, depois da paixão, né, depois do domingo de Ramos, que eu creio que sejam muito importantes para que a gente possa viver também esse momento, né? Então, hoje, nós estamos tendo agora, né, essa reflexão sobre a Semana Santa. Amanhã, nós vamos ter também às 20 horas, ao vivo nas nossas redes sociais, a meditação das 7 dores de Nossa Senhora, uma meditação muito antiga na dinâmica da mística cristã e que nós vamos retomar. Então amanhã, às 20 horas, a meditação das dores. Na quarta-feira, às 20 horas também, nós faremos uma experiência de amor e de vida. Essa experiência de amor e de vida é uma celebração penitencial. Você que não teve possibilidade de se confessar,
vamos ter a possibilidade de reviver aquela celebração penitencial que nós vivenciamos, né? Se eu não me engano, na terça-feira, dia 17 de março, recebemos a absolvição geral. Nesta nós não vamos receber a absolvição geral, mas nós vamos estar presente, meditando as nossas limitações, os nossos medos, as nossas angústias. Na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a missa da instituição da Eucaristia, que não vai ter lava-pés, porque é facultativo. Na sexta-feira, transmitida também às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor. Na sexta-feira, às 20 horas também, nós teremos a transmissão da Via Sacra, de uma Via Sacra muito especial que está sendo preparada. Também no dia 11 de abril, no sábado, né, de Aleluia, como a gente chama, às 20 horas, a Vigília Pascal, que vai contar com a presença de uma pessoa de cada setor da nossa comunidade, porque cada família da nossa comunidade vai ganhar um pequeno círio pascal para lembrar essa luz de Deus sobre as nossas famílias. Então, na segunda e na terça-feira, nas celebrações do dízimo nos setores, cada um dos nossos fiéis, dos nossos dizimistas, as suas famílias, vão deixar o dízimo onde acontecia as celebrações e vão receber um círio pascal muito lindo, que se eu puder eu vou colocar a imagem aí agora, que vai abençoar cada casa. Esse círio vai ser acendido no círio pascal da nossa comunidade e cada representante de cada um dos nossos setores estarão já no Sábado Santo para fazer a comunhão da luz e a comunhão também eucarística para levar a cada um dos seus setores esse sinal de Eucaristia, de amor e de vida. E no domingo nós celebramos, a missa do dia, a missa da Páscoa do Senhor. E eu vou fazer um convite especial, depois a gente vai colocar nas internets, que findando a missa em torno das 10 horas, nós vamos fazer um grande buzinaço. Não vamos sair de casa, não. Nós vamos ligar nosso carro, nossa moto, e todo mundo aqui da paróquia do Senhor Bom Jesus vai buzinar o seu carro aí, pipi, 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 durante 2 minutos, pontualmente às 10 da manhã, proclamando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí está um pouquinho daquilo que nós vamos estar vivendo essa semana. Vou repetir de maneira mais rápida, sem explicar, né? Então, amanhã, terça-feira, às 20 horas, meditação das 7 dores de Nossa Senhora. No dia 20, no dia 8, quarta-feira, às 20 horas, celebração penitencial. Quinta-feira santa, missa da instituição da Eucaristia, sem o lava-pés. Sexta-feira, às 15 horas, transmissão da celebração da Paixão do Senhor. Sexta-feira, às 20 horas, a Via Sacra meditada. Sábado, às 20 horas, a Vigília Pascal. E no domingo, às 9, a missa da Páscoa de Nosso Senhor. Tá bom? Eu acho que eu não vou responder perguntas não, porque eu quero pregar. Nós já estamos falando há 20 minutos e a gente sabe que nessa linguagem de internet a gente passa muito rápido, né? Vai passando a hora aí e a gente vai conversando. Eu quero repetir primeiro da minha solidariedade e, como tenho carne e osso, também todo o sentimento que eu tenho partilhado de medo, de tristeza e de ansiedade. Quando o padre está falando, ele não está falando porque é imune, muito pelo contrário. A gente está falando porque justamente vive também esse tempo com muita dificuldade, né? Não é só para administrar a questão do trabalho, não é isso não, isso está até em segundo plano, mas é justamente no contorno que se diz a vida, no cuidado pelo outro, que é o que a gente tem experimentado. Mesmo indo a Rio Preto todos os dias celebrar às 11h30, em favor de cada um de vocês aqui, eu tenho tomado todos a precaução necessária, tanto para sair, quanto para entrar de casa, etc. e tal, e também em todos os outros momentos, justamente para preservar as pessoas que a gente ama e que também dependem da gente, também para preservar um ou outro que a gente muitas vezes é obrigado por ofício, né, a estar dando a unção,
acompanhando, e nesse momento está cada vez mais difícil, porque a gente também está sendo impedido, visto que a gente não tem também a proteção necessária. Mas vamos para a palavra, gente? Vamos para a palavra. Eu gostaria de pegar só um trecho de um livrinho, que é esse que fala de Jesus histórico, do Pagola, né? E eu tinha sempre uma pergunta sobre tudo isso que acontece na Semana Santa, né? Porque eu sempre imaginei assim, mas se Jesus, de fato, ele se encarnou, só o ato da encarnação já seria este encontro de Jesus com a humanidade, né? Mas por trás da cruz se esconde um mistério muito bonito, né? É o mistério, primeiro, de uma dinâmica, de um pano de fundo que Jesus está sendo crucificado porque a sua mensagem ela incomoda. E segundo, não em segundo lugar, mas também colocado nesse plano, vamos dizer assim, dentro da nossa salvação, Jesus teria que experimentar tudo para ser humano. Experimentar inclusive a morte. Visto que o que a gente acredita é que Cristo experimentou tudo menos a morte. Mas para morrer, precisaria assumir os nossos pecados. Então, por isso, ele leva naquela condenação inocente, ele sendo inocente, condenado injustamente, ele leva sobre si todas as nossas culpas. E é isso que facilita, não é? Por isso que Jesus é Deus, não poderia, é impecável, porque senão morreria em expiação dos seus pecados. Não podendo pecar, ele morre em expiação dos nossos pecados. E é importante a gente pautar sempre essa ideia, né? Essa ideia. Eu quero fazer uma breve meditação do Evangelho de hoje. Alguém está perguntando, padre, onde o senhor está? O padre está no escritório dele, que fica do lado do quarto. Isso aqui são os meus queridos livros, está parte deles aqui, a biblioteca continua mais um pouco. Aqui está uma dos mais lindos presentes que eu ganhei, que é essa imagem da Sagrada Família, que é uma coisa maravilhosa. Aqui está um anjinho que cuida da biblioteca. Aqui está São Pio lendo. Olha aí que interessante, São Pio lendo. Então está aí respondido onde eu estou. O padre está do lado, o padre dorme aqui exatamente atrás, né? De onde vocês estão vendo. E aqui geralmente ele trabalha e prepara as coisas. Estão vendo assim que a gente bota a mão, gente que tem renite, né? Toda hora no nariz. Então toda hora a gente tem que estar também buscando aí o álcool em gel e lavar as mãos mesmo, principalmente a gente que tem renite. Amados, eu vou fazer a leitura do Evangelho de hoje, até para nos nutrir um pouco com a palavra. Eu sei que a palavra já foi dita indiretamente, a partir de tudo aquilo que a gente tem colocado já, mas eu acho ainda mais importante que a gente aprofunde o Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje tem uma riqueza fantástica. É a unção de Jesus, uma unção pré-sacrificial. E Jesus, no Evangelho de João, ele vai reencontrar aquele que ele ressuscitou e vai falar da importância da sua morte. Parece uma incongruência, parece um paradoxo, parece alguma coisa que é contrária, mas não é, porque justamente a partir daí que se começa verdadeiramente uma perseguição, não só a Jesus, e o Evangelho marca isso, mas aqueles que traziam um sinal de Jesus. E aí no finalzinho do Evangelho vai ser lembrado isso. E aí eu quero meditar só alguns pontinhos, eu até marquei aqui, só para a gente aprofundar a palavra e usar isso como até um momento de experimentação. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá meio que a bateria acabando. Então, a gente vai seguindo até lá. Tá bom? Olha aí. A unção em Betânia. O Evangelho de João. Pega lá. Corre pegar a Bíblia. Demora não? Demora não? Devia estar aí. Pega uma canetinha, talvez seja importante. Vamos falar uns 10 minutinhos, talvez um pouco mais. Pega a palavra de Deus lá. Pega lá rapidinho. Vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai correndo. Pega aqui um caderninho. Tem caderninho? Hoje não tem, né? Tinha o telefone, tinha sempre um caderninho, uma caneta lá. Anota aí
ou pega a tua palavra em João, no capítulo 12, versículos 1 até 11. Vamos ler, tá bom? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de bálsamo de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: Por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para doar aos pobres? Dizia isto não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela depositava. Jesus, porém, disse: Deixa, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tereis. A mim, porém, não tereis sempre. Muita gente, dentre os judeus, soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá. Não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e passavam a crer em Jesus. Olha que interessante. Olha todo esse cenário. Como ele abre para nós a possibilidade da reflexão para esse momento que a gente está vivendo. Primeiro a gente pontua, vou começar do final. No final, há alguma coisa estritamente diferente entre a pregação de Jesus e a pregação dos judeus. Há entre o cristianismo e o judaísmo uma ponte, sim, há. Primeira aliança, a nova e eterna aliança. A lembrança da aliança, daquilo que Deus fez com o seu povo e aquilo que se inaugura em Jesus Cristo, que é algo absolutamente novo e que é inaugurado no próximo domingo, por ocasião da Páscoa, por ocasião da ressurreição de Jesus. Lembre-se que nem todos acreditavam na ressurreição. Alguns viviam a lei pela lei, só criam nessa vida. Acreditavam que depois dormiam e etc. Então, a ressurreição é um ponto novo que está sendo colocado especialmente nesse evangelho, que já está lá, aí no 2º século, já está sendo escrito por uma comunidade madura, com muitas mulheres, e que está fazendo uma ponte entre as pessoas que só discursavam de Deus e as pessoas que realmente vivenciavam a experiência de Deus do ponto de vista místico, do ponto de vista do encontro, do ponto de vista dessa profunda relação, não superficial, mas adentrada na experiência com Deus. Isso é um pouquinho, bem por cima, o que é esse Evangelho de João e o que ele nos abre a possibilidade de celebrar. É interessante que esse Evangelho ele é anterior à entrada de Jesus em Jerusalém. E por isso que ele abre, justamente como eu disse, uma celebração de Semana Santa, do Tríduo Pascal, desde ontem, a celebração da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, versão 1, já que a gente vai celebrar a segunda versão novamente na Sexta-feira Santa, no momento que a gente chama Adoração da Cruz, tá bom? Então vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, então Jesus está aí bem perto do seu encontro pascal. Já está fazendo aí a experiência quase finalística, vamos dizer assim, de toda a sua glória que seria manifestada dali em diante, não é? Então, ele vai a Betânia. Betânia fica nas cercanias, é bem próximo de Jerusalém, né? Não é tão longe de Jerusalém. Dizem alguns biblistas que se tratava de um lugar para cuidar, por exemplo, de leprosos. Muito possivelmente Marta e Maria estavam em Betânia para cuidar de Lázaro, né?
Lázaro morrera. E ali era um ambiente muito caro para Jesus, porque moravam seus amigos, e ele estava muito presente, para estar justamente presente com essas pessoas que eram afastadas da comunidade, que eram distantes da comunidade por sofrerem algum tipo de doença, e não necessariamente essa doença era a lepra, não necessariamente, mas também se fazia parte a lepra, né? Como uma dessas doenças que incapacitavam as pessoas de estarem, deixa eu regular um negócio aqui, de estarem lá perto de Jesus. Aliás, perto da sociedade, e Jesus estava lá perto delas. É interessante que Marta servia, Marta sempre se coloca ao serviço. A expressão Marta e Maria, essa irmandade, essa fraternidade, de alguém que está sempre a servir, de alguém que está sempre a rezar, e a dinâmica que o Evangelho faz entre as duas é para que a gente seja sempre a medida entre as duas. Nem só Marta, nem só Maria. E aqui está de novo Marta servindo de uma maneira e Maria servindo de outra, de uma maneira mais digna, assim por dizer. E Lázaro estava com Jesus à mesa e Maria entrou com um frasco de bálsamo de nardo. Bálsamo de nardo é um perfume mortuário que era muito comum os judeus perfumarem os seus defuntos, era a tradição, que valia aproximadamente 300 denários, como o próprio Judas vai falar. Eram 300 dias de trabalho, ou seja, praticamente um ano de trabalho valia aquele frasco. E aquilo era muito importante, justamente porque as pessoas guardavam aquilo para o momento, elas se preparavam para o momento da morte, visto que a morte era algo muito mais comum do que as pessoas morriam muito mais cedo do que hoje, então era parte do costume da época fazer isso. Mas eram pouquíssimas pessoas que inclusive guardavam a riqueza de um bálsamo de nardo, né, que era uma especiaria, um perfume que dava só lá no norte da Índia, para vocês terem uma ideia. A dificuldade que a gente tem de ter nardo hoje, vocês imaginam a dificuldade mesmo estando um pouquinho mais próximo a 2000 anos atrás. Então se tratava de algo que representava o tudo de Maria. É interessante como Jesus, ele não quer a gente pela metade, ele não quer a nossa oferta pela metade, ele não quer o nosso coração pela metade, ele não quer que a gente apareça, né? Mas ele quer justamente que a gente se derrame e que faça isso com o nosso tudo, né? Não há mais ou menos nesse prospecto do céu, não há mais ou menos nessa experiência com Deus, ou é ou não é. E Maria faz a experiência do é. Ao mesmo tempo que Marta está servindo o Senhor, já numa prefiguração eucarística, ele está ali também se despedindo dos seus de alguma maneira, tentando avisar. Maria percebe essa perseguição e diz: olha, eu vou fazer essa experiência. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, eles tratam essa cena de uma outra maneira. Mas aqui nós estamos fazendo uma leitura espiritual, nós estamos fazendo, não é muito compromisso exegético, o nosso compromisso é mais tentar entender a Semana Santa a partir do evangelho do dia de hoje. E assim vai. Em contraponto está a figura de alguém que caminha na comunidade, caminha dentro do discipulado, mas é um traidor. E o traidor, ele vai sempre apontar o prejuízo financeiro, ele não vai ver o benefício. Então, talvez qualquer coisa com a realidade não seja mera coincidência. Judas, ele está encarando como se aquilo pudesse eximir todos os pobres do mundo das suas dificuldades. Então ele faz aquela jogada, né? Olha, ele não precisa disso, porque Jesus ele está dando conta de uma coisa, Judas está dando uma coisa. Jesus não precisa morrer, Jesus não precisa passar por sacrifício nenhum. Ele é Deus, está aqui conosco. Então são várias as tentações que Judas representa, a nossa tentação pessoal, justamente porque a palavra de Deus deixa muito claro quem ele é. Então vejam, quem é Judas dentro dessa dimensão? O que ele representa? Senão a maneira como a gente traz Jesus. A maneira
de não oferecer o nosso tudo. E aqui nós estamos falando do ponto de vista financeiro, nós estamos falando da vida. Quando nós colocamos Jesus em segundo lugar, acontece o que nós estamos vendo. Nós colocamos o mundo em segundo lugar, nós colocamos a saúde em segundo lugar. Primeira guerra, depois a saúde. Nós colocamos o mercado em primeiro lugar, primeiro o mercado, depois a saúde. E nós vamos sofrendo essas tentações. Essas tentações de novo, 2000 anos depois de Jesus nos ensinar que não devemos crucificar aqueles que são inocentes, porque ele já levou sobre si tudo isso, quem mais vai sofrer é quem está com a sua comorbidade. São os pobres que já estão sofrendo de fome, enquanto muitas vezes a gente tem essa mesma atitude farisaica. O que oferecer para quem já está perdido? Olhar o significado da vida de Jesus para Marta. É muito interessante. Por que contrapor? Por que colocar? O Evangelho coloca justamente Judas contrapondo. Judas era o homem do dinheiro. Era o homem que muitas vezes falava: olha, nós não vamos ter dinheiro para dar comida para todas essas pessoas. Era ele mesmo que retinha, mas a sua atitude hipócrita faz com que ele se apresente como aquele que contrapõe a adoração verdadeira que tem que ser inteira. Ou seja, não dê tudo. Um reino de Deus mais ou menos está bom. As coisas mais ou menos está bom. Olha aí, ó, o ótimo é inimigo do bom, então a gente não precisa ter toda essa santidade, etc e tal. Vamos fazer o que interessa. Sendo que o Evangelho já sabia o que Judas iria fazer. Quem escreveu já sabia. Já havia experimentado o que Judas fizera. A incoerência com aquelas 30 moedas fica muito bem revelada nessa fala, que aliás, por 10 vezes menos, ele vendeu o Senhor. E é interessante que Jesus faz uma referência aqui de um texto de Deuteronômio 15, que às vezes a gente fala: pobre sempre tereis. Não, tá, não é Jesus falando, né? Só, porque Deuteronômio 15 estava falando justamente disso, né? Do ano sabático, do ano da graça, que era um ano onde tudo que nunca viveu em Israel, a cada 50 anos fazia esse ano da graça, esse ano santo, e todas as dívidas eram perdoadas assim, né? E nunca foi vivido. E no finalzinho desse texto, esse ano diz assim: o Senhor Deus vai abençoar de todo o trabalho, visto que nunca faltarão pobres na terra, né? Ou seja, mesmo depois da divisão, alguns não vão administrar direito, etc e tal. Isso não nos exima do dever de cuidar de cada um deles e de fazer essa experiência. E aí chega nesse ponto, que é justamente esse ponto quando o Senhor está nos falando, através do Evangelho, que os chefes dos sacerdotes eles estavam apagando não só o que era o mentor, o fazedor dos milagres, o fazedor dos sinais, mas eles queriam também apagar os sinais. Isso é um recado para a comunidade joanina muito interessante, porque a comunidade joanina está vivendo dentro de um momento quando a palavra de Deus ela está sendo muito questionada. Por isso João vem responder, né? Há uma corrente gnóstica, né? Uma corrente que fala assim: não, basta eu conhecer a Deus, não preciso viver nada, que eu conhecendo a Deus eu já estou salvo, eu tenho a minha fé. Essa é um pouco traduzido o gnosticismo para eu tenho a minha fé. Não, João está falando assim: não é essa a nossa fé que salva. O que salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos e fazemos parte da religião de uma pessoa. Isso é importante ressaltar. Nós fazemos parte da religião de uma pessoa. É uma pessoa que nós buscamos. É uma pessoa que nós amamos. É uma pessoa no qual nós servimos e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. O ungido do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É interessante também a gente refletir sempre do ponto de vista do aspecto existencial, né? Olha aí, ó.
Todo mundo está muito ferido nesta cena, inclusive Judas, diante do anúncio de Jesus. Ele morre, mas como é que ele vai morrer? Ele não implantou o seu reino ainda? Então existe um sentimento diante do dilema da morte. Aliás, esse sentimento que provoca a vida, tá? Não tem outra pergunta a não ser a morte que provoca a nossa vida. Também é interessante a gente lembrar as figuras narcísicas da morte, né? O que a morte traz para nós? E o que o medo da morte traz para nós? Ferir aquilo que a gente acha que a gente é eterno. A gente acha. Desde lá de Adão e Eva, quando a gente sofreu aquela tentação, achando que se era Deus, a gente ainda acha que é Deus. A gente ainda é um ser narcísico, ou seja, aquele que olha no espelho e ama mais o espelho do que aquele que pintou, que nos emoldurou, que é Deus. Então, a ferida narcísica da morte é uma coisa muito complicada, porque ela coloca a dinâmica da perca, então da minha limitação, e do outro, que eu acho que eu tenho propriedade. A dinâmica da saudade, que é alguma coisa que a gente não consegue suportar muito bem, porque está muito ligada a essa questão de perda. E uma terceira dinâmica bastante interessante, que é a da contingência. A gente lembrar que a gente é pó. Lembra na quarta-feira santa? A gente é pó. E do pó vai voltar. Então é importante a gente pensar isso, né? Maria, ela dá sentido a tudo. Como é que ela dá sentido ao tudo? Abandonando a sua pobreza. Ela lembra aquela viúva que deu o seu tudo. Não tenho nada, tenho um irmão, etc e tal, mas o Senhor é mais importante. Então está em primeiro lugar. Ela faz uma opção da realização do mundo a partir de Jesus e não no mundo a partir, aliás, não a realização de Jesus no mundo, mas a realização do mundo a partir de Jesus e não o contrário. Então isso nos dá para nós aquela mesma noção de providência. O que é a providência? É tudo a partir de Jesus. O que é egoísmo? É tudo a partir das coisas ou de mim mesmo. Então, essa noção de Maria quer dizer isso, né? Por isso que Judas questiona. Judas é aquele que quer apontar o erro do outro e esconder o seu. Olha aí. Judas quer apontar o erro do outro e esconder o seu. Como é uma dinâmica também. Desde que começou, desde que a gente caiu do céu, desde que a gente caiu do Éden. Ó, é ela. Ah, não, é a serpente. A culpa vai para alguém, né? Olha aí, interessante, né? O dilema, se a gente pode dizer assim, ele é presente hoje, né? A gente sempre coloca em xeque aqueles que são santos, aqueles que vivem a santidade, dizendo, não é possível, isso não é verdade, etc e tal, né? E aparecem 4 personagens bastante importantes aí, né? 5. Primeiro, Maria, que coloca-se a servir como sempre serviu, na melhor parte, ou seja, dando seu tudo. Judas, que já se demonstra um traidor e, portanto, questiona farisaicamente, vamos dizer assim, a oferta de Maria. Lázaro, que é um sinal do ressuscitado, é um sinal do poder de Jesus e que também começa a ser perseguido. Repito, mandando um recado para a comunidade. Ou seja, vão querer matar a esperança, vão querer matar essa vela de fé que a gente tem, porque essa pequena velinha vão querer soprá-la, vão querer derrubá-la, é o sinal que nos une em torno deste mistério de amor. Por isso que a gente vive essa semana é mais ou menos um resumo de tudo isso que a gente falou até agora. É essa experiência de alguém extremamente coerente com a verdade, com o caminho do Pai, com os desígnios dele, e é o lugar que nós temos que seguir. Eu sei, repito, a dificuldade, e me solidarizo com a dificuldade de cada um, de cada uma que está vivendo esse tempo. Mas eu não posso concordar com a irresponsabilidade de também vivê-lo
de maneira superficial. De também não aproveitar esse momento para nos aprofundar da fé. E como tem dito alguns filósofos, aproveitar esse momento para nos acomodar. Não é hora de acomodar, nem no trabalho, nem em nenhum aspecto, porque é hora da gente estar estudando, de manter contatos, etc. e tal, porque senão a gente vai perder. E vai perder mais quem se acomodar. Na fé, inclusive. Porque eu sei que a ausência da vida comunitária ela atrapalha muito, porque muitas pessoas têm isso como suporte. E hoje estão vivendo a fé não individualista, mas sendo obrigado a viver a fé de maneira individual a partir da fé que a igreja nos dá. É momento de graça, porque nós já antevemos o futuro de todas as maravilhas que o Senhor certamente nos prepara para viver esse tempo. É momento de desafio, porque o Senhor também antevê, como agora, o anúncio da sua crucifixão, o anúncio da sua morte. Talvez a gente possa perder alguns que nós amamos, alguns que a gente conhece. Eu mesmo já perdi a Rosa, uma senhora de São Paulo, muito querida, e que foi vitimada pelo Covid. E eu sei que isso pode acontecer com mais frequência daqui nos dias que seguem. Mas a minha certeza que nós não vamos apenas acordar, mas que nós já devemos estar acordados para essa luz que é Jesus e que já inaugura agora, principalmente no meu coração, doído, triste, com medo, cansado, né, desse ritmo diferente de vida que a gente está vivendo, mas que Deus já planta essa luz como uma luz nova, como uma luz de vida, de fraternidade e de amor. Vamos rezar e vamos colocar dentro do coração de Deus, pela poderosa intercessão de São Pio, da Sagrada Família, uma graça e uma porção nova para esse tempo que a gente precisa. Eu repito, eu quero me solidarizar com cada um que sente medo, porque eu também sinto. Quero me solidarizar com cada um que sente saudade, porque eu também sinto. Quero me solidarizar com cada um que está ansioso, por vezes, perdendo alguma noite de sono. Eu não tenho perdido noites de sono, mas eu tenho acordado muitas vezes, cansado, que não é normal, justamente porque não devo estar dormindo direito. Eu quero me solidarizar com cada um que vive um processo de ansiedade em relação ao seu trabalho, às suas dificuldades, à manutenção das suas famílias. Primeiro a gente faz na oração, mas vai chegar um tempo, certamente, em que, de alguma maneira, nós vamos estar mais próximos. E esse tempo não vai passar aí de, no máximo, um mês, eu creio. Mas que a gente possa, ao voltar inteiro. Voltar com o desejo de servir a Deus inteiro, de corpo e alma, aquele que deu seu tudo por nós, a sua vida. Rezemos um Pai Nosso como nos pede o Papa, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, e glorifiquemos a Deus com essa bênção que eu quero conceder a cada um de vocês por ocasião dessa nossa live, desse nosso momento de graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe das Dores, o Senhor, o bom Deus, vos conceda a saúde, a paz e a proteção de todo o mal. Uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe. Obrigado, porque nós estamos unidos em torno desse mistério e dessa vela da fé que nos lembra a ressurreição de Jesus. Dias felizes virão. O Senhor nos dá esta graça.